Salve, salve pessoal, sejam bem-vindos a mais um episódio do nosso Pode Chegar, podcast diretamente aqui dos estúdios da Assembleia Legislativa do Estado de São Paulo, tratando de vários temas atuais e é claro que, como vocês bem sabem, um dos temas principais do nosso mandato acabou a partir de 2018, mais ou menos, quando nós propusemos aqui o projeto de lei que inclui os produtos à base de cannabis no SUS, que hoje já é lei, produzindo seus efeitos, então hoje o tema é cannabis medicinal e eu estou recebendo aqui com muito prazer o Dr. Guilherme Marques, agradecer já pela gentileza de aceitar o convite, fazer a leitura aqui do currículo do nosso convidado, que é médico formado pela Faculdade de Medicina do ABC, com especialização em saúde da família pela Universidade Federal de São Paulo, Unifesp, pós-graduado em dermatologia pela Associação Pele Saudável, membro suplente da Comissão de Bioética da OAB de São Paulo, na frente da cannabis medicinal, membro fundador e diretor administrativo da Associação Pan-Americana de Medicina Canabinoide e tem formação executiva em gestão clínica médica pela FGV. Doutor Guilherme, seja muito bem-vindo, obrigado por aceitar o nosso convite. O prazer é todo meu, Caio. Estou muito feliz de estar aqui falando um pouquinho sobre qual que é a minha prática, o que eu pesquiso, ou melhor, o que eu estudo. Exato. E vamos lá. Queria começar por aí, assim, como é que surgiu, eu vi que você é formado na faculdade do ABC e a gente já conversou com alguns colegas seus de lá, mas queria que você pudesse falar um pouco do teu conhecimento da cannabis medicinal, se foi na faculdade mesmo ou se foi algum evento fora e quando é que você resolveu se aprofundar sobre o tema. Olha, eu me considero muito privilegiado nesse ponto, porque durante a faculdade eu consegui ter acesso a isso, que não é uma realidade hoje. Exato. Nas faculdades de medicina. E foi com o Dr. Rubens Weinstein, que é o nosso neurologista infantil, foi presidente da APMC também, e hoje é titular da cadeira de neuroinfantil lá na ABC. E foi durante a graduação que a gente conseguiu, que eu consegui, né, ter esse primeiro contato e achei incrível, assim, né, trazer isso, porque até então o olhar que se dava para a cannabis era toxicológico, era aquela questão de abuso de substância, enfim. Eis que, beleza, eu vou, me formo, né, e depois eu vou para dermato e num determinado momento eu vi que isso poderia ser aplicado para dermatologia, mas eu via que ninguém falava muito sobre isso, eu não tinha uma referência como tal, mas eu tinha muitas outras referências que falavam sobre a temática. E na época eu mandei uma mensagem para The Green Hub pedindo para ser estagiário deles. Sério? E aí eles logo me abraçaram assim para trabalhar como médico mesmo e aí eu entrei em todo esse mercado. Bom, então, para quem está nos acompanhando, a dermatologia é o que você estuda hoje, que você inclusive tem pacientes. Queria entender como é que a cannabis pode auxiliar todas as condições da dermatologia, os problemas de pele, porque de fato a gente ainda não escuta tanto se falar nesse sentido. E aí eu queria que você pudesse abrir um pouco da mente das pessoas com o conhecimento que você tem. Perfeito. Bem, para dermato a gente ainda fala de um potencial terapêutico, então não é algo que a gente vê em guidelines, em protocolos e daí em diante. Entretanto, talvez seja uma questão de tempo até a gente conseguir amadurecer estudos e colocar, né, isso como uma outra proposição, né, como mais uma opção terapêutica entre Evidências tantas. mais robustas e tal. Exato. Infelizmente a gente ainda carece um pouco disso, mas claro, os dados de mundo real, né, o que a gente trabalha no consultório e sempre alinhando com o paciente muito bem, se ele está disposto, né, a testar e trazem resultados muito bons. Assim, se eu pudesse citar algumas doenças em que isso ajuda, eu vejo excelentes aí, desfechos para psoríase, eventualmente para dermatite atópica, para rosácea, para distúrbios cicatriciais. Aí a gente até entra na questão da epidermólise bolhosa nesse caso, né? Não é a minha expertise. Tem uma grande colega, inclusive, que trabalha com isso, que é a doutora Alessandra Lindenmayer. Parceira, um beijão abraço para ela, um beijo para ela. Em breve ela vai estar aqui também falando principalmente sobre a epidermólise. Ela é ótima, que bom. E além dos distúrbios cicatriciais, há um potencial também para o tratamento da onco, de doenças, de neoplasias cutâneas, cânceres da pele, então carcinoma basocelular, melanoma, carcinoma espinocelular. Ainda para essa última condição, talvez ele ainda está muito in vitro e mais em ver como que alguns
cânceres, eles, de alguma maneira, expressam elementos do sistema endocannabinoide. É mais nesse aspecto. Tá. Doutor, para a gente entender, como é que a cannabis atua nesses casos? Eu queria que você falasse também sobre como é que é o uso nesses casos, porque eu sei que tem o uso tópico, né, através de pomada e tal, mas que também, obviamente, tem o uso sublingual, que é o mais tradicional. Como é que você faz o uso tradicionalmente dos seus pacientes? E aí queria entender um pouco como é que a cannabis atua nesses casos de pele, se ajuda na regeneração, se é o potencial que tem também com relação à dor, né? Porque eu acho que essas pessoas também, dependendo do nível aí da doença que tem, sentem muita dor também, e a cannabis tem uma capacidade de anti-inflamatório muito boa. Queria que você pudesse traduzir pra gente qual é a atuação da cannabis nesses casos. Perfeito. Bem, na minha prática, lembrando, assim, eu não trabalho com estética, então trabalho com patologia, e por mais que a expressão dessas comorbidades, dessas doenças, elas se expressem na pele, essa questão superficial, normalmente elas têm um curso sistêmico, ou seja, um curso que vem de dentro. E nada mais é do que se expressar na janela do nosso corpo, que é a pele. Invariavelmente eu acabo usando essas medicações sublinguais que a gente chama de uso sistêmico, aquele que você distribui ao longo do corpo todo. Eu também não quero dizer com isso que o uso tópico vai ficar só ali, localizado, mas é outra via de administração. Perfeito. Visto essa questão da psoríase, da dermatite atópica, da própria rosácea, são doenças sistêmicas. Elas têm um curso que decorre de uma desregulação imune. Então, para tanto, eu acabo apostando mais nisso. Mas como você bem disse, para casos de coceira, dor também, que a gente sabe muito bem o quão incapacitante é, e prurido, que é a coceira, você não tem uma lesão, mas você sente coceira, e porventura pode ocasionar uma lesão, ou mesmo prurigo, que tem uma lesão e causa coceira também, eu vejo um potencial de usar esses produtos tópicos. E eventualmente uso. Tá. E você falou, já entendi que no seu caso o tratamento é sobre as doenças mesmo, mas é claro que eu já tive a oportunidade de viajar e também hoje em dia você abre o Instagram e você vê que tem em outros países o uso da cannabis medicinal para tipo como se fosse esses skincare que o pessoal faz hoje em dia. Você acredita nessa possibilidade também? Ou você tem um olhar mais conservador nesse ponto? Acho que ainda tem um caminho a percorrer até chegar nesse ponto. Olha, de fato tem propriedades que também são vistas ali nas patologias e, claro, numa expressão muito menor a gente consegue trazer para a estética. Então, para o próprio envelhecimento cutâneo, a gente sabe que o envelhecimento cutâneo ele tem várias partes, ele tem várias vertentes. Então, uma intrínseca em que você tem um envelhecimento que seu corpo, de um modo geral, já está propenso a seguir aquele roteiro de envelhecimento e, para tanto, dificilmente você vai ver algo que retarda. Inclusive, hoje nem se usa mais o termo anti-age, é mais pro-age, porque você só retarda esse fluxo, né? Mas sim, eu vejo um potencial e para o envelhecimento extrínseco, então aquele que é norteado por fotodano, por exposição solar, que você tem expressão do que nós chamamos de metaloproteinases, que vão lá e degradam a matriz de colágeno, que é basicamente a estrutura da nossa pele. Então, para isso, sim, a gente sabe que há um potencial da cannabis atuar nisso também. Entretanto, eu tenho talvez eu seja um pouco conservador em ver o quanto que isso daí se avançou frente à pesquisa. Sim. Então, e sobre pesquisa, doutor, você também está na Pan-Americana, que não deixa de ser um processo de capacitação dos médicos e também de desenvolvimento de pesquisas. Eu conversei com alguns colegas seus que estão focados no autismo, TDAH e outras mais. A Pan-Americana, ou então, enquanto médico mesmo, você tem algo planejado para promover uma pesquisa sobre o tema nessas condições aqui da dermatologia? No momento eu não conduzo pesquisa para isso. Entretanto, a gente
estava até o momento permeando esse espaço. Tá. Então, a gente conseguiu montar um ambulatório agora na Faculdade de Medicina da ABC. Estamos nos últimos trâmites do ponto de vista jurídico de recebimento de alguns medicamentos para que a gente consiga democratizar esse uso e fazer a construção de algum guideline ou de algo um pouco mais protocolar do que a gente vê na prática a gente poderia usar para um grande público. Então sim, talvez em breve vão ter aí novidades nesse campo. Eu fico muito feliz porque é uma das dificuldades que a gente encontra nesse universo, principalmente aí trazendo um pouco mais para esse cenário de SUS, onde nós estamos com a lei produzindo seus efeitos, nessa primeira fase com 3 síndromes mais raras, e a discussão dentro do grupo de trabalho que regulamenta a lei é sempre baseado... faltam estudos mais robustos, né? Eu sei que tem vários níveis de estudos também, né? Uhum. Então, é importante ter a informação de que uma faculdade respeitada como a do ABC, né, de onde praticamente eu diria que surgiu a Pan-Americana, a gente tem também a promoção de estudos sobre diversas áreas, inclusive no caso da dermatologia. Exato, é o que a gente pretende se alcançar. E... Bem, além de ser um grande admirador do seu trabalho, eu acho que a gente também dispõe de um olhar de saúde pública em comum. Eu trabalhei um bom tempo no SUS, tive muitos atendimentos a nível da atenção primária e também partes da dermato, ali em São Bernardo do Campo. E a gente tem que focar, assim, tudo é aplicado para a saúde pública e como que pequenas atitudes acabam gerando um desfecho grande para uma população, né, em prol de trazer saúde ou de aliviar doenças. Exato. Aí eu tenho uma dúvida, porque de fato as condições aqui, as doenças que você me trouxe, né, principalmente a psoríase, a rosácea, você acha que em algum momento essas poderiam também estar incluídas nesse rol? Ou você acha que são doenças que, enfim, não tem ainda tanto estudo já promovido por isso, se essas pessoas têm outro tratamento que às vezes faz um efeito mais forte nessas figuras? Como é que você enxerga a nossa lei estadual que inclui, né, os produtos no SUS, se a dermatologia também em algum momento pode permear aqui essas condições? Olha, hoje a dermato invariavelmente é um campo de muito estudo. Assim, é muito complexo, é muito complicado. Tanto para estética, mas principalmente, assim, largamente para doenças, tá? Hoje temos, assim, medicações muito modernas, assim, aí eu citaria os imunobiológicos, décadas de uso, assim, de derivados de vitamina A, também, que são os retinóides, como a cetretina e isotretinoína, para tanta dessas coisas. Mas, invariavelmente, usa-se muito corticoide na dermato. É um excelente medicamento, mas a longo prazo, com uso prolongado, ele acaba trazendo alguns efeitos adversos e, por vezes, até configurando em quadros de emergências dermatológicas. Não estou aqui advogando que não se use, mas, por vezes, a gente sabe muito bem como que um paciente pode ficar desassistido e, por vezes, na dúvida, ficar usando aquele medicamento, seja uma pomada, um creme, uma loção, ad eterno. E isso acarreta em problemas. O que eu vejo em alguns estudos que trazem esse comparativo de uma maneira mais robusta, de você conseguir comparar o uso do CBD tópico, tal qual alguns corticoides de baixa intensidade, como hidrocortisona, dexametasona em diante, eu vejo com bons olhos. Então, imagine, não promove efeitos colaterais a longo prazo como promovem os corticoides, e é uma matéria-prima viva de uma planta. Sim. Então, assim, sintético, por que né? não? Natural. Exato. Então eu vejo sim esse potencial disso. Para essas questões, aqui eu falei do tópico, né? Entretanto, para uso sistêmico, né, tanto nessas questões aí de dermatite atópica rosácea, bem como psoríase, né, que a gente tinha falado. O uso sistêmico também, ele traz assim, benefícios muito grandes, até porque boa parte dessas questões, elas têm uma labilidade, elas têm uma volatilidade de acordo com a psique. Então, uma vez que isso daí também trate quadros da psique, como ansiedade, distúrbios de sono, que tenderiam a acentuar crises, também, de certo modo, indireto, você consegue acionar. Nesses casos, doutor, por exemplo, você costuma utilizar
o CBD isolado ou você faz o uso full spectrum, né, com todos os fitocannabinoides? Como é que funciona isso? Ou depende caso a caso? Depende caso a caso, mas se eu for fazer uma estatística aqui Exato. de ombrado, a maioria é full spectrum. Ótimo. Seguramente com um percentual baixo de THC. Tá. Então não vejo assim tantos efeitos adversos, mas por vezes a gente precisa carregar de THC e tudo bem, é ótimo, mas a gente só tem que monitorar um pouco mais. Você falou sobre alguns sintomas que existem em várias outras doenças que a gente tem falado bastante aqui. É comum isso, assim, nesses casos de psoríase, da rosácea, da dermatite atópica, a pessoa ter dificuldade com sono, com alimentação, ou não? Não tem junção de uma coisa com a outra? Muito, muito. Inclusive para dermatite atópica, né? O que é a dermatite atópica? Atópico vem do grego coisa estranha, né? O lugar que não deveria estar. É uma dermatite que começa na infância, creio que muitos pais aqui que talvez vão nos ouvir vão reconhecer assim, o problema que eles têm com os filhos, em que você começa a ter uma coceira que por vezes até antecede a própria lesão cutânea, e essa mesma coceira gera uma perda de continuidade de um tecido de barreira que está ali para proteger e prevalecer a hidratação. Uma ferida, vira uma ferida? Exato, a gente chama isso de eczema. Então ele começa a se coçar, e essa coceira normalmente ela se dá muito mais à noite, até pelo débito dos índices de corticóides, né, que são liberados muito mais ali naquele período diurno, logo na manhã, e chega à noite, é um sono atrapalhado. Criança com dermatite atópica, ainda mais quando avançou esse quadro, não dorme. E por vezes você tem que apostar em corticoides tópicos, você tem que apostar, antigamente até se apostava com antihistamínicos, então loratadina, enfim, hidroxizine. Hoje a gente já não usa mais isso, tá? Até porque esses medicamentos eles atribuem um sono ruim, precário. Então, se mesmo desses medicamentos que até classicamente pouco tempo atrás eram usados, e hoje a gente tem uma molécula, ou melhor, um extrato múltiplo, multifacetado, que também pode atuar no sono, ótimo. A psoríase cursa também com uma coceira muito forte, principalmente à noite. A rosácea é aquela questão, né? Aquele eritema centrofacial e com 4 formas que por vezes também podem pinicar, podem trazer desconforto. Perfeito. Então eles acabam linkando com outros sintomas que são tratados também com os produtos à base de cannabis. Voltando para a Pan-Americana, queria entender um pouco do seu papel na entidade, como é que você enxerga também a evolução da entidade em relação à capacitação. Eu já tive a oportunidade de poder participar de um evento, de um seminário de vocês também, e conhecer o Dr. Rubens, que é um craque, fera, uma grande referência para todos nós. Queria que você pudesse falar um pouco a respeito do trabalho na Pan-Americana. Olha, é inspirador, porque eu estou do lado de pessoas assim que não só trabalham muito bem, e a gente não tem fins lucrativos nenhum de nós ganha. Para não dizer que nenhum de nós ganha, tem um funcionário que ganha, que é nosso assessor, porque ele tem que ajudar, a gente não consegue focar a todo momento, né? Mas é um trabalho muito virtuoso, é muito interessante. A gente nasceu ali no final de 2021, na Faculdade de Medicina do ABC, muito com o trabalho do Dr. Rubens, bem como do Dr. Flávio, que é um pupilo do Dr. Rubens. Ele aqui também, Dr. Flávio. Há pouco tempo, né? Que legal. Gente boníssima. Ele e também é outra pessoa assim que trabalha com uma ética assim invejável no melhor sentido. Mas a gente surgiu com a finalidade de dar o tom para essa discussão como a gente achava que deveria ser. Nós, primeiramente, né, como um corpo de médicos, achando que, por vezes, essa discussão estava assim, muito diluída com outras finalidades. E como que a gente ia trabalhar com esses detalhes? Foi basicamente isso que surgiu. Com o tempo, isso daí é uma característica muito nossa, a gente não aposta que só o médico pode deter essa fala. Então, nós fomos plurais em chamar todos os profissionais da saúde. Isso já cresceu. Por vezes tem até né? dentistas, odontólogos, enfermeiros, farmacêuticos, tem fisioterapeutas lá também, TO, e todos eles trazem uma interface muito interessante. E por elevar essa discussão para um nível muito sério, muito científico, todos eles se veem motivados, todos eles também, por vezes, vêm perguntar ou são acionados por nós. Assim, eu sou médico, eu não trabalho com uma dieta como nutricionista, ele é o mestre nisso. Então, por vezes, a gente também chama
esses profissionais para palestrar. E nosso intuito é esse, é democratizar esse acesso educacional. E não quero aqui, né, condenar quem hoje faz mentoria ou quem hoje trabalha com isso, mas invariavelmente quem trabalha com isso cobra muito caro, não é democrático. E a gente vem para, de alguma maneira, mudar isso, democratizar não só para os profissionais de saúde, mas também para trazer e formar profissionais que dão o tom para essa discussão que a gente espera. Excelente. Você avalia, ainda que você conviva com médicos mais experientes e que já estudam cannabis há muito tempo, mas você avalia que essa nova geração de médicos que estão em formação, eles têm uma visão mais, vamos dizer, mais aberta a esse tema, ou você pensa que a resistência ainda permanece e tem sempre que quebrar uma barreira ali? Eu noto que eles estão mais atentos a isso. Até porque tem algo muito pessoal deles. O estilo de vida de um médico que se forma hoje talvez não é o mesmo da minha geração. Muda muito isso. Então, o que antes para mim era comum eu passar, e, aliás, até hoje é comum eu passar muito tempo ali estudando, trabalhando e me dedicando e por vezes até debitando minha saúde, por vezes eu vejo essa moçada, esses médicos mais jovens, muito mais apegados com o estilo de vida, em garantir que eles vão ter essa qualidade mesmo, né? Perfeito. E invariavelmente isso acaba entrando no olhar de terapêuticas que eles vão apostar. E eu vejo que, assim, boa parte deles hoje também já não vê mais sentido no plantão, em se privar de sono. E por vezes eles querem também usar ou querem colocar para os seus pacientes produtos que tenham poucos efeitos adversos e promovam qualidade de vida. Perfeito. E também, até ressalto aqui, a própria prescrição da cannabis, ela é um pouco diferente. Na verdade, é o que deveria ser de qualquer medicamento. Mas eu acho que ela retoma um cuidado médico que não se tem, claro, sempre teve, mas que agora talvez está aumentando, está voltando. Né? Mais próximo, com Exato. mais cuidado, vamos dizer assim. E aí, você falou da prescrição. Queria também saber um pouco de como é que, quando você fala para um paciente seu, sugere a ele o uso dos medicamentos à base de cannabis, existe resistência, tem vários tipos de famílias e de crenças, ou também no paciente em si isso já está bastante democratizado? Olha, pense que eu trabalho com doença e por vezes já foi se testado muitas coisas clássicas e que por vezes por efeitos adversos ou por não trazer algum resultado satisfatório ou por má adesão, de alguma maneira eles vêm refratários a muitas coisas. Então a maioria já vem muito convertida em prol desse discurso. Mas claro, sem muitos elementos ali para estruturar o conhecimento deles a respeito. Não à toa, minha consulta dura 90 minutos e boa parte dele tendo essa pegada educacional, em trazer desde aspectos burocráticos de como ele consegue, seja importado por uma RDC 660 ou de uma farmácia, ou mesmo de uma associação. Aqui eu não desprezo nenhuma dessas questões, claro, né? Tem uma preocupação com o grau farmacêutico, mas por vezes a gente tem que deixar isso acessível. Então eles vêm muito convertidos, sim, mas eles saem muito mais capacitados e ao longo desse acompanhamento, como é uma relação constante, longínqua, muitas dúvidas surgem, aí eles recorrem a todo momento. Excelente. Queria então que você pudesse fazer só uma análise sobre a lei estadual, que já está em vigor, produzindo seus efeitos, e também, na sequência, depois a gente vai falar um pouquinho, para fechar, sobre a sua perspectiva para os próximos 5 anos a respeito da medicina canabinoide. E aí você pode falar sobre produção nacional desses produtos, desses medicamentos, mas queria que você iniciasse aí falando um pouco sobre a lei estadual, a sua avaliação e qual a perspectiva que isso gera, se tem muita repercussão também dentro dos médicos, de pacientes. Perfeito. Olha, quanto à lei, assim, acompanhei desde o lançamento da frente parlamentar, estou praticamente todas as sessões e com muito orgulho, assim, realmente, inclusive amanhã vai ter outra, né? E estarei presente. E eu acho muito interessante, assim, em que ponto e as pessoas, o quanto que vocês conseguiram recrutar de elementos, de pessoas essenciais e a pluralidade do que vocês tratam, não só da cannabis medicinal, mas também do cânhamo, que tem também um potencial maravilhoso aí.
assim, ouço muitas críticas, né, em relação do porquê que não colocou-se autismo ou porventura alguns outros quadros de dor, de déficit de atenção, enfim. Mas eu trago muito uma fala que eu acho virtuosa do próprio João Paulo Perfeito, da Anvisa, que inclusive é um órgão que tem pouquíssimos braços, né, e se desdobra muito, faz um trabalho muito bom, mas que precisam de robustez para estar lá. Para você entender, dentre esses espectros, e a maior parte são doenças espectrais, quando que vai ser melhor aconselhado isso em detrimento de um anticonvulsivante, sabe? Como que a gente vai garantir a qualidade de todos esses medicamentos, desses produtos, né, ou até levá-los, né, à categoria medicamento. Temos um medicamento, né, só registrado, que é o Mevatil. Pois bem, e a gente tem que ter esse olhar público de ver que a gente também não pode onerar. A gente tem que ser muito assertivo nas nossas escolhas. Então temos duas condições que são raras, Lennox-Gastaut, Dravet, esclerose tuberosa, que cursam, né, 3, né, na verdade, que cursam com esses quadros convulsivos que são incapacitantes, e a gente sabe muito bem que isso muda esse curso. Para qual tipo de autismo que isso tem que caber? Para qual quadro de dor nociplástica, neuroplástica, a gente tem que destrinchar, e a ciência é que vai fazer isso. O João Paulo, ele cansa de falar. Precisamos de mais estudos, e a gente vê o potencial. Tiveram pessoas que saíram da Anvisa para fazer mestrado sobre o tema. Então todo mundo se inspira. Isso não há dúvidas. Mas como que a gente consegue delimitar isso melhor? Como que a gente consegue ser assertivo? Tal qual uma depressão. Por que eu usaria cannabis primeiro se eu tenho maiores validações com inibidores de recaptação de serotonina? É um exemplo, sabe? Perfeito. E não estou dispensando a cannabis. Mas talvez a gente precisa delimitar melhor esses espectros e para o que ela vai ser usada. É um caminho, né? A gente abriu uma porta importantíssima que vai atender muitas famílias e que, sem dúvida, nós vamos estar no grupo de trabalho lutando para fazer a ampliação, mas sempre com muita segurança para poder proporcionar ao paciente final e o SUS dependente, ele ainda é mais vulnerável por N situações, que ele possa ter um tratamento que tenha um efeito, né, positivo para ele. Exato. Doutor, eu queria então, para a gente encerrar, eu sempre pergunto isso, os próximos 5 anos a respeito da cannabis, quais são as suas perspectivas? Você pensa que o Congresso, você falou do cânhamo, você deve estar acompanhando que no STJ tem um processo já bem avançado em nível de audiência pública aberta para todo mundo se manifestar, para que o Brasil possa ter plantio de cânhamo. Quais são as suas perspectivas para os próximos 5 anos? Eu creio que aumentar o número de pesquisas, a gente conseguir garantir um grau farmacêutico maior, expandir isso nessa nova resolução aí na revisão, né, da 327, em como que a gente também consegue trazer isso para a farmácia magistral, mas sempre com muita responsabilidade, e continuar o excelente trabalho que vocês fazem, que eu sou fã, eu agradeço. A gente não estaria com toda essa discussão se não fosse a Ti, se não fosse Paulo Teixeira na época do PL, se não fosse o Dr. Eduardo Suplicy também em permear, né? Ele tem essa propriedade de permear, ele é muito capilar, né, em levar essa discussão a muitos pontos. Hoje paciente também, né? Hoje paciente. Por conta do Parkinson. Doutor Guilherme, prazer enorme ter você conosco. Agradeço em nome da Assembleia aqui a disponibilidade. Eu sei que a agenda de médico é sempre uma loucura, mas pra gente é sempre um prazer poder receber profissionais que estudam, se dedicam e, no seu caso, ajudam a democratizar conhecimento sobre esse tema. Seja sempre bem-vindo. Espero continuar te vendo sempre nas audiências aqui da Frente Parlamentar também. Sempre. Muito obrigado, é um prazer. E se me permite o espaço, eu queria fazer um convite para que todos os profissionais de saúde conheçam a Associação Pan-Americana. Boa. Realmente a gente exerce um trabalho ali que é singular e que vemos em outras associações, só que em toda essa pluralidade é a única, e sempre trazendo muita ciência, muita responsabilidade e focando no que é o nosso objetivo, que é o nosso paciente. É a saúde, a qualidade de vida do nosso paciente. Muito bom. Independente se vamos trazer cura propriamente dita ou não. Sem dúvida, sem dúvida. Agradeço demais, reitero aqui o convite para que os profissionais da saúde como um todo possam ter um pouco mais de profundidade na Associação Pan-Americana. Tem Instagram que está sempre atualizado, os principais diretores, e é sempre um prazer poder falar sobre esse tema tão importante. Espero que vocês tenham gostado do nosso bate-papo. Até a próxima. Valeu.